E aí galera, sejam bem-vindos ao Lidos do mês de junho, o último vídeo desse incrível, desse magnífico e desse mês que não acaba nunca. Eu tô gravando esse vídeo um dia antes de postar ele, então tô tendo que fazer as coisas meio que assim, que eu tenho que gravar, tenho que editar o vídeo, tenho que fazer a thumbnail, tem muitas coisas a fazer, mas eu resolvi trazer sem atraso pra vocês, né, pra sair no último dia mesmo de junho, dia 30, saiu o vídeo do Lidos do mês. Eu nem tenho, na verdade, tantos livros assim pra falar, porque nesse mês de junho eu li apenas 7 livros. Livros extras, né, porque tem mais os dois da TBR, que já contabiliza 9, e tem mais o último livro, né, que foi o da nossa série do Desencadeando Livros, contabilizando um total de 10 livros lidos no mês. Porém, os que eu vou falar pra vocês são apenas os 7 extras que eu li, fora esses últimos que eu citei. Mesmo parecendo pouca coisa, vocês sabem que eu gosto muito de falar aqui. Se deixar, eu falo até com as paredes do meu quarto. Então, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E também, bora começar o vídeo porque tem muito livro bom aqui para falar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou falar sobre os 7 livros extras que eu li no mês de junho. As leituras desse mês foram bem interessantes. Vou falar pra vocês que eu fiquei um pouco até surpreso com o total, né, de livros e a categoria, né, o gênero de livros que eu li durante o mês. Eu comecei lendo um livro de uma categoria, de um gênero bem duvidoso, que logo mais vocês vão ver, né, porque eu falo em ordem cronológica. Então, desde o primeiro extra que eu li até o último que eu terminei ontem. Aí eu li 3 livros de não ficção. Essa parte de ler livros de não ficção foi praticamente uma meta que eu estabeleci na minha cabeça. Porque mesmo comprando um livro de não ficção a cada 2 meses, acabou que acumulou bastante. Eu tenho pelo menos uns 15 ou 18 livros de não ficção aqui na minha estante. Logo depois do dia que eu gravei o unboxing do mês de junho, né? Mais aquele unboxing de presentes também, eu ganhei 2 livros de não ficção de um amigo muito querido meu. E aí eu pensei, cara, quando eu fui encaixar eles na estante, eu vi que tinha muita coisa que eu não tinha lido, né? Um livro de não romance, livros que não são romances, não são ficção, não ficção, por isso que a gente chama. Tinha muitos livros não lidos. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ler isso o mais urgente possível. E aí em junho mesmo eu decidi pegar e eu li 3, assim, de uma vez só. Não foram seguidos, mas foi ele intercalando entre não ficção e suspense. Não ficção, thriller, não ficção e ficção histórica, coisas do tipo. Vocês logo vão ver. Mas então bora começar falando sobre o primeiro livro, que é O Segundo Seul, da autora Natália Nodari. Pois é, vocês entenderam porque é uma categoria bem duvidosa para um livro? Eu também me surpreendi bastante, mas me surpreendi positivamente. Calma, 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 vocês já vão entender aonde eu quero chegar com essa surpresa positiva que tive sobre esse livro aqui. Bom, há um tempo atrás eu vi muita gente detonando ele aqui no YouTube, tipo, canais assim que eu admiro, que eu gosto muito, falando que jamais leriam esse livro, né, esse belíssimo livro com esse belíssimo nome. E aí eu pensei, será que é uma leitura tão ruim, tão horrível quando as pessoas falam? E foi aí que eu decidi dar uma pesquisada desse livro aqui, lá no Scooby. Eu precisei digitar o nome, né, o segundo blá blá blá, para encontrar as resenhas. Tinha muita resenha negativa, muita resenha mesmo. Tinha gente detonando o livro, falando tudo de mal, que era o pior livro da vida delas, que superava até o After. Aí eu pensei, será que encontro alguma resenha positiva? E encontrei. Umas 5 ou 6 ali seguidas eram tipo 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas e meia. Aí eu pensei, então eu vou dar uma chance pra ele também. Resolvi comprar. E, gente, foi o maior mico. Vocês não vão nem acreditar na história. Bom, sempre quando chega livro aqui em casa, eu digo pra minha mãe, ou pro meu pai, né, ou pra minha avó até, porque ela mora ali no mesmo terreno, no caso, para não abrir as embalagens da Amazon, qualquer embalagem que for destinada ao meu nome, porque pode ser que seja livro, né, para fazer unboxing aqui no canal. Ou pode ser que seja alguma outra coisa, aparelho de leitura, coisa do tipo, né, qualquer outra coisa que eu tenha comprado online. Daí eu mesmo abro e não gravo nada. Mas aí eu prefiro que ninguém abra nada, né? Então, chegou um dia que eu tinha comprado este querido aqui. E aí chegou na minha casa, apareceu assim, pacote entregue com sucesso pela própria Amazon. Se eu não me engano, eu paguei uns 30 e poucos reais, né? Ele foi 33 ou 31, tá? E tá, eu tô lá bem felizinho trabalhando, depois dessa notificação. Aí a minha mãe me manda só uma mensagem. O que é isso? O pacote aberto em cima da minha cama, com esse nome em cima. Aí eu pensei, PQP, justo nesse livro, ela tinha que abrir. Ela podia ter aberto em qualquer outro. Podia ter aberto, sei lá, a biografia da Rita Lee. Não, pegou e abriu justo o segundo cu.
Mas acontece, eu dei muita risada depois, expliquei pra ela, né, sobre a história do livro mesmo sem ter lido, e resolvi dar uma chance. Por isso que nem apareceu um unboxing aqui do canal, porque já estava aberto, então não seria um unboxing. E eu também fiquei com um pouco de vergonha de mostrar, confesso. Depois que eu li, eu pensei, eu vou gravar sobre esse livro aqui sim, eu vou tirar esse preconceito que as pessoas têm sobre ele. Mas o que vai falar este querido aqui, o Segundo Cu? Ele tem algumas histórias bem peculiares. Ele é dividido em 4 partes ou 3 partes, que é tipo parte mole, parte dura, parte líquida, parte gasosa, sei lá. Ele é dividido em algumas partes bem estranhas, tá? E dentro dessas partes vão ter vários e vários contos. Tem contos que vão falar sobre xixi, tem contos que vão falar sobre cocô, sobre abuso, sobre relações sexuais com pessoas que, tipo, familiares. Vai ter todo tipo de problema, de problematização nesses contos desse livro, tá? Aí vocês devem estar pensando, como que tu gostou disso, Vicente? Será que a gente confia realmente no teu gosto de leitura? Eu digo pra vocês que sim, dá pra confiar. Tentem ler o Segundo Cu e vejam se vocês não se caracterizam, mas se familiarizam com algum, pelo menos, desses contos aqui. Eu vou citar um conto em específico, tá? Ele tem vários que eu poderia falar, mas provavelmente o YouTube derrubaria o meu canal se eu falar sobre algum deles, tá? Tipo, esse conto aqui chama Sonhos Privados. Ele vai falar exatamente sobre xixi, um cara que ele tinha prazer em fazer xixi. Aí tem uns outros contos muito doidos, tipo o João Ricardo. Esse aqui, se eu não me engano, ele vai falar sobre uma traição. São uns contos bem bizarrinhos mesmo, tá? Eu até fiquei um pouco assim, tipo, enquanto eu tava lendo. Mas eu não vou. Ó, eu achei um aqui que eu não vou nem não vou nem citar o nome dele, eu vou deixar vocês lerem, vocês próprios lerem, tá? Conseguiram compreender? Porque eu não posso dar muitos detalhes sobre esse livro aqui. Por conta disso. Mas o primeiro conto, o primeiro de todos, assim, que chama Bolo Mofado, foi o que eu mais gostei, o que eu achei sensacional. A jogada de palavras, a jogada de conto, jogada de história que a autora fez nesse conto. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela recebe um bolo mofado do seu namorado. Ele diz pra ela que o bolo é muito bom e que é a forma dele demonstrar amor pra ela. Ela come aquele bolo com nojo, vomita algumas vezes, mas todos os dias ela come um pedacinho daquele bolo que já está apodrecendo na geladeira. E ela começa a se acostumar com o gosto, até que um dia ele dá um leite vencido para ela. Ela começa a tomar aquele leite, sente o gosto ruim, mas do nada ela não sente gosto nenhum. Ela não sente mais o gosto ruim, ela já está acostumada com aquele gosto horrível que ela sente. Até que um dia ela resolve se distanciar desse cara e viver a vida dela. Quando do nada um homem dá um belo de um filé mignon na panela, é um exemplo, tá? Porque eu não lembro o que, que ele dá exatamente pra ela. Posso até tentar catar aqui. Um prato com uma espécie de massa branca, leve e limpa e tinha cheiro de primavera. Isso não é amor, eu disse. É amor sim. Parecia surpreso. Não, não é. Eu ri. Os olhos dele encheram de lágrimas antes que eu pudesse mudar de ideia. Levou a torta de creme embora. Talvez eu deva aprender a cozinhar sozinha. Tipo assim, o cara mostrou o que era amor de verdade pra ela e ela não aceitou, porque ela estava acostumada com outro tipo de amor. Vocês conseguiram compreender a grandeza desse conto, desse livro? E eu simplesmente gostei muito do livro. Como um todo, não tanto, porque tem contos bem problemáticos, mas esse primeiro conto aqui me fez dar, sei lá, 3 estrelas, só por esse primeiro conto. Então, a nota final que eu dou para o Segundo Cu é 3 estrelas, e eu indico sim que deem pelo menos uma olhadinha nesse livro aqui. Ele vai ficar na minha estante, hein? Vai ficar porque eu gostei, eu quero que mais pessoas leiam pelo menos esse primeiro conto. Logo depois de ler o livro O Segundo Cu, eu decidi optar por uma opção um pouco diferenciada. Não tão diferenciada quanto aquele, pelo amor de Deus. Foi uma leitura incrível que me fez dar pulos e pulos enquanto eu lia ele de madrugada antes de dormir. O livro que eu li foi Darwin Sem Frescura. Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade, dos autores Pirula, que é um biólogo fenômeno do YouTube, e do Reinaldo José Lopes, autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Esse aqui, como está escrito no próprio prefácio do livro, é o único livro falando sobre o darwinismo diretamente escrito em português, escrito originalmente em português.
Eles até dizem, eles brincam aqui, né, os autores, eles interagem, tipo, quebram a quarta parede do livro quando eles estão escrevendo. Então vai ter muita piadinha de duplo sentido, vai ter muita coisa que vai fazer a gente pensar, cara, é verdade, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Eles até vão dizer, você já pensou nisso? Pois é, nós pensamos por você. Coisas do tipo. Ele é um livro incrível, ele vai falar sobre muita coisa da ciência. Começando lá pelo princípio, lá pelos primórdios do planeta Terra. Da primeira célula que se desenvolveu e virou uma planta, depois virou um animalzinho, depois foi evoluindo. Passa pelos dinossauros, passa pelos mamutes, né, pela era cenozoica. Depois vem para a nossa era, né, que é a era da humanidade, que foi ali um pouquinho depois da cenozoica, se não me engano. Aí fala sobre homossexualidade entre os animais. Cara, esse capítulo é incrível. Eu fiquei dei risada lendo ele, porque eles fazem umas piadas muito boas. Como eu tinha dito também no prefácio, no próprio prefácio, eles falam que é o primeiro livro originalmente escrito sobre o darwinismo brasileiro, né? Brasileiro não, em português do Brasil. Eles até falam, ah, você pode pegar qualquer outra mídia sobre Darwin, mas você vai achar, sei lá, 1 bilhão, mas nenhuma que foi escrita diretamente aqui no Brasil. E nós, Pirula e Reinaldo José Lopes, resolvemos escrever para você. Então é um trabalho muito bem trabalhado, uma pesquisa muito bem elaborada para esse livro aqui ganhar vida. A capa dele é muito bonita, né? Ela tem essa mariposa, tem esse Archaeopteryx, tem umas libélulas, umas mosconas, umas plantas antigas, tem um Neandertal, um Dilophosauro, tem o próprio Darwin ali atrás, né? Um peixe. Isso aqui eu acho que é um relógio ou é um fóssil, não sei. É uma capa muito bonita. A contracapa dele também tem um tiranossauro aqui em esqueleto, né? E o livro em si é muito... é belíssimo, tá? É belíssimo. Ó, como a evolução adiciona informação ao genoma. No início de cada capítulo é assim. Confesso para vocês que eu li ele em 3 ou 2 dias. Acho que foram 2 dias, porque tava muito boa. Muito boa mesmo, tá? A leitura, né? Aí, no finalzinho, tipo, do capítulo, vai ter as referências que eles usaram, com o link e tudo mais. Quando eles acessaram, cara, é um trabalho fenomenal que esse livro tem. Eu vou pegar e vou ler pra vocês a sinopse, não, o sumário dele, tá? Deixa eu ver se eu acho primeiro, né? Pronto, já achei, não precisei de muito esforço, não. O melhor dos dois mundos, a evolução sem frescura, as peças de Lego da evolução, Elos Perdidos, o capítulo 2 é incrível. Quando a vida quase sumiu, fala sobre o meteoro. Como a evolução adiciona informação ao genoma, isso vai ser... Esse capítulo vai falar muito sobre DNA, informação genética, né, os genes. Homossexualidade é natural, viada. Cara, esse livro é muito bom, ele fala sobre as relações homoafetivas que tinham desde lá, dos animais antigos até a Grécia Antiga. Troca de casais na pré-história, a evolução do certo e do errado, passado recente, presente e futuro da evolução humana. Esse capítulo aqui também eu pensei bastante, fiquei bastante pensativo sobre ele, tá? E o livro todo é cheio dessas ilustrações, essas imagens sobre o que eles estão explicando. Gente, é um livro para quem gosta de biologia, vocês sabem, eu sou apaixonado por biologia. Ele é um livro perfeito e eu leria ele mais 1000 vezes. Eu não fiz nenhuma anotação, porque eu estava tão vidrado enquanto eu lia cada informação desse livro que eu não consegui botar nenhum post-it. Mas quando eu reler ele, que vai ser breve, eu vou fazer várias anotações de post-it, porque quando eu for fazer faculdade de biologia, provavelmente eu vou usar esse livro aqui para estudar sobre o darwinismo. A nota final que eu dou para Darwin Sem Frescura é 5 estrelas com coraçãozinho, primeiro favoritado do mês. A Extravagância do Morto, de Agatha Christie, a última publicação da coleção Arco-Íris da HarperCollins, foi a minha terceira leitura extra do mês de junho. Mas sobre o que vai falar esse livro aqui? Bom, Ariadne Oliver, o alter ego de Agatha Christie, né? Pra quem não sabe, Agatha Christie tem essa personagem, a Ariadne Oliver, que ela é uma escritora de romance policial dentro dos livros da própria Agatha. Como se fosse ali ela se introduzindo na própria história. Ariadne Oliver ela vai ser convidada para fazer um jogo de detetive e assassino. É meio que uma ilhazinha ali deserta, né? E vai ter um elenco gigantesco de personagens. E eles vão fazer meio que uma caça ao assassino. Alguém vai se fingir de morto, vai ter um assassino e vai ter um detetive. A pessoa que acertar com todas as pistas certas quem foi o assassino, né, dessa pessoa que morreu, vai ganhar um grande de um prêmio. Só que desde o início, a Ariadne Oliver começa a pensar que tem alguma coisa errada ali. Parece que todo mundo está conspirando para que o jogo do assassino realmente se torne realidade. Ela tem muito medo disso, até porque ela é uma escritora sobre esse assunto, né? Então ela vai resolver convidar um amigo dela, Hercule Poirot,
para ajudar ela e auxiliar ela nesse caso, que ela tem que criar a própria história para o assassinato acontecer. Quando o Poirot chega na ilha, ele não nota nada suspeito, ele acha que está tudo indo às mil maravilhas e que nada de errado vai acontecer. Então o jogo começa, o assassino entra em ação, a vítima entra em ação e os detetives, que são todos os outros elencos ali, nas outras pessoas do elenco, começam a tentar descobrir o que aconteceu naquele jogo do assassino. Só que vocês devem imaginar o que acontece, né? Alguém realmente é assassinado, o assassino está entre eles e todo mundo tem que catar as evidências para tentar descobrir quem é o assassino antes que ele mate de novo. Eu achei uma jogada da Agatha muito boa em matar uma criança nessa história, tá? A pessoa que morre nessa história é uma criança de 13 anos, uma menininha. Ela tá, tipo, falando ali com o Poirot, dizendo, tipo assim, ah, eu acho que a minha morte não tem nenhuma graça, tipo, eu faço uma camponesa dentro do jogo, né? Não tem sangue, eu só vou ser enforcada, não sei o quê. Quando o Poirot e a Ariadne Oliver descobrem o corpo da menina, ela tá ensanguentada, assim, ó, com as tripas viradas pra fora, como se o assassino tivesse realizado o desejo dela. É uma coisa bem macabra, bem perturbadora, que o final eu descobri. E foi por isso que eu dei uma nota tão baixa pra ele, bem mais baixa do que eu queria ter dado, né, gente? Vocês sabem, eu gosto muito de ser surpreendido pela Agatha. E desde o início eu imaginei quem era o assassino, ou a assassina, ou os assassinos. Desde o início eu sabia, e desde o início eu chutei e insisti até o final. Chegou lá, pum! Era aquela pessoa que era o assassino mesmo. Por isso a nota final que eu dou pra Extravagância do Morto é 3 estrelas e meio. Eu gostei da história, mas não foi a minha favorita. Definitivamente não foi. Prefiro 1000 vezes e não sobrou nenhum. E aí, gente, tô passando aqui depois da edição do vídeo pra dizer que o vídeo de hoje, infelizmente, teve muitos chiados, tá? Como assim chiados? Bom, vocês já devem saber o que eu tô falando, né? Pra quem assiste todos os vídeos aqui do canal sabe que muitas vezes o meu celular ele simplesmente coloca, parece que é um filtro, não sei o que acontece, sinceramente, que fica várias linhas em preto e branco, assim, tipo, subindo e descendo na tela e atrapalhando toda a imagem. Fica uma coisa horrível, eu não gosto nada, mas eu simplesmente não sei o que acontece e eu não consigo controlar isso. A ring light que eu uso pra gravar fica na minha cara, né? Dá pra ver até a bolinha branca ali no meu olho. E fica virada com a câmera de trás, né? Na câmera da parte traseira do celular, porque senão os livros eles aparecem ao contrário, se eu gravasse na frontal. Então eu não sei o que acontece e eu não consigo ver quando dá o chiado. Então eu já queria pedir desculpa para vocês. Como eu disse, eu tô gravando esse vídeo depois da edição, porque teve muitos chiados e eu não consigo consertar, eu não consigo tirar. Mas vou tentar conversar com alguém que entenda sobre celular, sobre gravação, para ver como eu posso tirar isso na edição, ou se eu consigo tirar mesmo focando no celular de alguma maneira no meu rosto, né? Porque eu sei que esse chiado, eu acho que ele acontece quando o celular tá focando no meu rosto e aí eu mostro o livro, ele foca no livro e depois não sabe para onde vai focar. Tanto que até no final, quando eu guardo o livro, o chiado sai na mesma hora. Mas só queria me desculpar para vocês aqui, mas continue assistindo o vídeo porque o vídeo tá muito legal, tá? Falei sobre vários livros interessantes e o último livro, assim, ó, foi o meu favorito. Então continue assistindo e tenta ignorar os chiados, eu vou tentar consertar isso, eu prometo pra vocês. Eu simplesmente não sei como eu vou falar sobre esse livro aqui sem derramar uma lágrima. Desde pequeno eu ouvi as músicas dessa diva, dessa mulher, dessa deusa, quando eu tava viajando de carro, né, com meu pai e com minha mãe. Eu ouvia Ovelha Negra e eu cantava. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Eu poderia cantar essa música todinha pra vocês de cor e derramar lágrimas pensando na minha infância, né, que foi muito boa. Mas vamos ao livro. Uma autobiografia de Rita Lee, da editora Globo Livros. Como eu disse pra vocês, a Rita Lee fez parte da minha infância, espero que tenha feito parte da infância de vocês também. Eu cantava as músicas dela e nem sabia o significado. O que é lança-perfume, não é mesmo? Descobri depois de grande. Queria ficar sem saber ainda também o que era lança-perfume, né? Mas vamos ao livro. Para de enrolar, senão eu vou começar a falar da minha vida toda pra vocês. Vocês querem um vídeo falando sobre a minha vida? Sobre como eu comecei a ler? Se quiserem, deixe aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Com certeza eu faço como um vídeo extra. Bom, esse livro aqui ele foi recentemente comprado por mim. Vocês viram lá. Não foi no último unboxing, eu acho que foi no unboxing do mês de maio ou no mês de abril, que eu falei sobre esse belíssimo livro que eu comprei pela Amazon por uma bagatela de reais, né? Ele é um livro capa dura, tem esse corte
belíssimo, todo colorido, que é bem o estilo da Rita mesmo, né? A parte de trás tem ela e as a folha de rosto, né? Eu acho que é assim, tem como se fosse um jogo de carta com ela vestida de bobo da corte. Ele tem um fitilho laranja e o livro é repleto de ilustrações. Olha, como se fosse uma folha de revista. Esse livro aqui, basicamente, é uma autobiografia, não tem muito que eu possa falar. A Rita vai começar contando desde a infância dela, quando ela fugia de casa para cantar com a roupa da banda que ela tinha mesmo formado, né? Se não me engano, a primeira banda, eu não lembro o nome, mas eu sei que a primeira conhecida dela foi a Tutti Frutti. Ela Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ela fala sobre o pai dela, sobre a irmã, sobre a outra irmã, sobre a mãe dela, sobre o cachorro dela que morreu atropelado, se eu não me engano, sobre OVNIs, ETs, que o pai dela era ufólogo, né? Além de uma pessoa, tipo, militar, ele era ufólogo, ele trabalhava com OVNIs, tipo, estudando OVNIs. Sobre as músicas, sobre a discografia dela, sobre a inspiração para cada música, que o marido dela, né, serviu de inspiração para aquela música Mania de Você, que é uma das mais conhecidas dela. Esse livro, ele é perfeito para quem é fã dessa mulher. E eu indico demais, tá? Não tem mais muito que eu possa falar, até porque vai ser um grande um spoiler se eu falar alguma coisa a mais da vida dela. Mas acredito que quem é fã sabe, né, das coisas que aconteceram com a Rita, como ela se tornou essa mulher tão incrível que ela é até os dias de hoje, mesmo já estando em outro plano, né? Eu gosto muito dela e esse livro aqui foi mais um favoritado. 5 estrelas, favoritado com certeza. Eu indico muito que leiam esse livro. E logo depois assistam lá no Globoplay o documentário de Rita Lee. Vale muito a pena. Eu chorei tanto, tanto, que não tá escrito aqui. Agora saindo de um livro que eu me emocionei e derramei lágrimas, vamos para um que eu fiquei em choque e simplesmente apavorado. Azul Quase Transparente, do autor Ryu Murakami. Esse livro aqui foi publicado pela editora Darkside, então você já deve imaginar o trabalho que ele tem, né? Capa dura, tem um fitilhozinho, a capa dele é belíssima, folha de guarda também, o corte dele é azul, a diagramação dele não é igual da Darkside, dos outros livros pelo menos, é uma diagramação excelente, mas ele não tem nenhuma imagem, tá, gente? Esse livro aqui, ele é finíssimo. Ele tem 120 páginas no máximo, tá? Se eu não me engano, são 121, 122. Sobre o que vai falar Azul Quase Transparente? Vai falar sobre um Japão pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vai acompanhar alguns personagens que a gente não sabe muito bem o nome deles. Eles não são citados e explicados pra gente desde o início do livro. Eles são citados, tipo, em falas. Vamos supor que esteja um personagem interagindo com o outro, a gente vai saber o nome deles por meio disso, né? Ele não vai ter uma explicação, tipo assim, tinha a menina que era loira, de olhos azuis, e era alta e usava uma roupa vermelha. Não. Vai só citar o nome dela, a gente tem que imaginar, a gente que se ferre para imaginar, tá? Ele vai ser um livro bem pesado por várias questões. Ele vai falar muito sobre o uso de drogas, ele vai falar muito sobre álcool, sobre cigarros, sobre sexo, ele vai falar muito sobre violência, sobre abuso. Ele é um livro pesadíssimo e eu não indico para quem não tem estômago forte. Eu assisto filmes de terror assim, tipo, desde quando eu era pequeno, sempre gostei desse tipo de conteúdo, né? Não gore, mas esse conteúdo mais pesado, nunca tive problema. Então não foi tão difícil ler esse livro aqui. Só que tem algumas cenas dele que eu fiquei pensando que, tipo assim, será que era necessário ser tão explícita assim? Eu não queria saber coisas tão explícitas sobre duas pessoas fazendo amor, sabe? E é basicamente isso que o livro vai falar. Parece raso, Vicente. Mas eu tenho que ser raso, porque o livro é assim, tá, gente? Eu não tô dizendo que ele é raso. Tô dizendo que a história dele é meio rasa, mas a complexidade disso é totalmente diferente. É totalmente o oposto de raso. É fundo e ele é muito profundo, tá? Ele vai falar aqui então sobre todos esses temas pesadíssimos envolvendo esses adolescentes, essas pessoas depois da Segunda Guerra Mundial que viviam ali num bairro pobre e estão toda hora querendo aproveitar a vida, só que do jeito errado, né? Do jeito não tão bom. O final do livro é bem surpreendente e faz o Ryu, que é o nome do autor também, né? Mas aqui no livro, se não me engano, eles escrevem com H, ver que a vida não é só
usar droga, beber e fumar e transar com mulheres. Ele vai começar a perceber um pouquinho mais do que a vida, por que a vida foi feita, no caso. Eu não sei se consegui me expressar bem, mas ele vai sair dessa vida do submundo praticamente no final do livro. Foi um livro que eu achei muito interessante e eu quero mais. Quero com certeza ler muito mais do Ryu Murakami para entender a complexidade desse autor. Talvez eu até releia esse livro aqui, O Azul Quase Transparente, para ver se eu compreendo um pouco mais. Porque no início eu achei um pouco a história rasa, mas depois consegui compreender, Cebolinha, consegui compreender um pouquinho mais do que ele estava querendo dizer com essas cenas bem picantes. A nota final que eu dou para Azul Quase Transparente é 3 estrelas. Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, do autor Avi Loeb, foi o último livro não ficção que eu li no mês de junho. Mais uma vez, dizendo para vocês, esclarecendo, eu sou apaixonado por biologia, sou apaixonado por astrologia também, não é à toa que Star Wars é minha franquia favorita de todas, né? Eu amo planeta, universo e galáxia, tudo misturado. E eu não podia deixar de ler um livro não ficção falando sobre o primeiro sinal de contato extraterrestre com nós aqui terráqueos, né? Seres humanos. Bom, gente, eu decidi pegar esse livro aqui para ler porque eu tava esses dias num aplicativo, né? De audiobooks que eu tenho, que é pago, acho que eu pago R$ 25, a Audible, eu acho. Não sei se foi a Audible ou se foi o Esquilo, não lembro. Mas eu tava lá vendo alguns audiolivros e eu vi que tinha Extraterrestre do Avi Loeb. Aí eu pensei, cara, eu tô com uma curiosidade de ler esse livro. O audiobook tá aqui praticamente de graça, né? Por que não? Peguei e comecei a acompanhar o audiobook, né? E ler o livro ao mesmo tempo. E compreendi muito mais do que se eu tivesse lido o livro apenas pelo físico. Vocês podem me chamar de burro? Podem me chamar de burro porque eu gosto muito do assunto, né? Da ciência, sobre astrologia. Mas eu não entendo bulhufas, né? O livro, então, ele vai falar exatamente sobre o que o autor disse no título, né? O primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Ele vai dizer, tipo assim, vai citar alguma coisa que aconteceu e o livro todo vai ser explicando como isso aconteceu, como veio a acontecer, quais foram os sinais antes disso, quais os sinais depois disso, o que a gente tem a ver com os extraterrestres. Ele é um livro muito doido, tá? Eu tô segurando a página aqui porque ele tem várias ilustrações assim, como se fossem prints retirados do Google. Ele vai ter referências, obviamente, no final do livro, sobre cada uma dessas imagens, sobre cada citação. Ele é um livro para quem gosta de astrologia e quem gosta desse tema de espaço. Eu gostei bastante do livro e a nota final que eu dou para ele é 3 estrelas. Bom, gente, vocês viram que eu falei um pouquinho mais rápido sobre os últimos 3 livros aqui? Um pouquinho mais rápido e com menos detalhes? Pois é que eu queria abrir um adendo especial para uma menção honrosa. Uma menção que provavelmente se tornou, com certeza se tornou, com certeza, entrou no meu top 3 livros favoritos da vida toda. Eu tô falando de Como Sobreviver a um Filme de Terror da autora Scarlett Dunmore, publicado pela editora Moody. Aí você pode até me perguntar, Vicente, tu não podia esperar pelo menos um mês? Não podia esperar nem um mês e nem um dia. Por que eu tô falando isso? Porque quem assistiu ao vídeo do unboxing do mês de junho, né, com o unboxing de aniversário, obviamente, viu que eu abri uma caixinha da Shopee que tinha esse livro dentro. Eu esperava que ele tivesse pelo menos umas 800 páginas, mas ele tem 280. E eu realmente gostaria que ele tivesse 800 porque eu não queria desgrudar dessa história nem por um segundo. Eu li esse livro numa velocidade de lesma porque eu gostei muito da história e eu vou com certeza reler ele. E espero reler em breve. Por que esse livro aqui foi tão especial para ti, Vicente? Bom, eu tenho a minha irmã do coração, a Isadora, e a gente é apaixonada por filmes de terror. Ela vem dormir aqui em casa, assim, tipo, pelo menos 4 vezes no mês. E a gente assiste a vários e vários filmes de terror. Além de outros filmes também, né? Mas principalmente é terror. Terror com muito sangue. E eu sou uma pessoa vidrado e obcecado por filmes de terror desde quando eu era criança. Eu sempre assisti aqueles filmes tipo Invocação do Mal, sabe? Não Invocação do Mal, desculpa. Atividade Paranormal. Aquele filme bem tosco, com found footage, né? Que é aqueles filmes que são gravados por câmeras tipo de vigilância. Eu me cagava de medo, mas mesmo assim eu olhava. E hoje, depois de adulto, eu gosto muito mais de assistir filmes de terror e slasher, onde tem um assassino mascarado, vulgo Ghostface ali em cima, que mata várias vítimas e no final tem o monólogo do assassino, ou seja, o ato 3, onde ele tira a máscara e revela todo o seu plano maquiavélico,
que ele fez, né, para matar todas aquelas pessoas. Então eu sou apaixonado por esse tipo de filme. E esse livro aqui é basicamente um filme escrito. Aqui a gente vai acompanhar duas melhores amigas, a Olive e a Charlie. A Charlie e a Olive, elas são as protagonistas, né? As Final Girls, as garotas finais, as sobreviventes. Elas são melhores amigas, estudam em um internato para meninas chamado Harrowgate. Ele fica em uma ilha que também tem outro internato chamado Eden, que é só para meninos, né? Literalmente o nome é assim, Harrowgate para meninas, Eden só para meninos. E no meio desses dois internatos tem uma capela, onde todos os domingos as turmas, né, dos internatos, meninos e meninas, se encontram para ter ali uma missa, e é onde eles aproveitam para fazer sacanagens e fumar maconha. A Charlie e a Olive, elas são também obcecadas por filmes de terror, assim que nem eu e a Isadora. Por isso que eu gostei tanto do livro, talvez eu tenha me apegado demais aos personagens, né? E elas são obcecadas por terror. Elas assistem todo sábado, elas fazem um sábado de assassinato. Tipo assim, elas dormem na mesmo quartinho, né? Nesse internato. Que é tipo uma escola, basicamente, junto com o internato. Então elas dormem no mesmo quarto e elas fazem sábado do assassinato, onde elas assistem um filme de terror por sábado. E elas estão ali conversando sobre os filmes que se passam em escolas e internatos. Sobre os filmes de terror slasher, né, onde tem um assassino mascarado. Aí elas falam quais seriam as probabilidades disso acontecer na escola delas. Probabilidade 100%. Um dia depois que elas falam sobre isso, uma aluna se suicida na escola. É encontrada pendurada pelo pescoço. Algum tempo depois, elas estão indo para a capela rezar. Só que fica numa ilha, né? Os dois internatos e a capela ficam numa ilha muito afastada com um monte de descida, e pedregulho, e pedra e penhasco. Quando elas estão na capela, elas encontram um segundo corpo todo espatifado embaixo das pedras. Elas estão brincando um dia, né? Fazendo ali uma aula de educação física, e encontram uma menina sem a cabeça dentro do freezer. E mortes e mais mortes começam a acontecer. Até que a Charlie tem uma visão um tanto quanto perturbadora. Ela vê as colegas dela mortas no canto da cama durante a noite, quando ela tá tipo dormindo, e ela acorda com um rangido e vê os fantasmas falando com ela. Os fantasmas falam para ela que tem um assassino à solta. Ele veste um manto preto e usa uma máscara dourada e botas pretas. A Charlie não dá muita importância para isso, ela acha que ela tá ficando maluca até ver o próprio assassino em ação, cometendo mais um assassinato. E o livro, daí pra frente, é só pra trás, porque ele se torna muito bom. Eu não largava esse livro, eu devorei esse livro numa velocidade que uma lesma devora um alface. Gente, eu li ele muito devagar porque eu não queria que ele acabasse. Mas, infelizmente, ele acabou. Eu provavelmente vou reler ele pelo menos mais 1000 vezes na minha vida. E eu vou simplesmente indicar pra todo mundo que gosta de filmes de terror. Quando tiver algum aniversário, eu vou presentear com esse livro, não com esse exemplar, porque esse é meu, óbvio, mas com outros exemplares desse mesmo livro, porque essa história, assim ó, essa história aqui é incrível. E a nota final que eu dou pra ele é 5 estrelas, com um coraçãozinho. Se eu pudesse, eu dava 1 bilhão de estrelas. E eu tô sentindo falta já da Charlie e da Olive. O dia que eu tô gravando o vídeo pra vocês, que é um dia antes de postar, foi literalmente o dia que eu terminei. Então, tá fresquinho na minha cabeça quem é o assassino. Tá fresquinho na minha cabeça qual foi a motivação dele. Com certeza vou reler ele. Então leiam. Leiam Como Sobreviver a Filmes de Terror. E eu vou falar pra você, hein, Scarlett Dunmore, que é a autora, escreve mais. Escreve uma continuação. Se é um filme de terror, tem que ter uma continuação, né? Se é um livro de terror, também tem que ter uma continuação. Então bora lá que eu sou o teu fã número 1 a partir de hoje. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair o vídeo da TBR do mês de julho. Isso, julho, né? Mais 2 livrinhos aí obrigatórios para mim ler no mês. E que o mês de julho vem com 1 bilhão de leituras. Porque eu tenho muito livro encalhado na minha estante, muito livro paradinho. E eu quero ler o máximo que eu puder em julho, tá? Então desejem boa sorte pra mim. E até o próximo vídeo.